Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o realismo. O realismo foi um movimento literário que surgiu na segunda metade do século XIX. Então, o realismo ele começou a ter força, porque o romantismo já havia perdido, estava perdendo suas forças. Então, com a chegada da tecnologia, o avanço da tecnologia, o descobrimento da ciência, de novas descobertas, de remédios, né? Então, tudo aquilo que poderia ser explicado, não mais, por exemplo, ver tudo, por exemplo, uma cura de uma doença como se fosse pelo poder divino, porque eles estavam descobrindo remédios para as doenças da época, né? E as máquinas, com o surgimento da máquina a vapor, então muitas mão de obras humanas elas foram ficando dispensáveis. Então aí, até porque vamos lembrar um pouquinho, né, da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? O norte contra o sul. O sul vivia propriamente da agricultura o sul e o norte produzia máquinas. Então eles estavam meio que aparelhados na tecnologia junto com os europeus. Então havia necessidade de libertar os escravos e conquistar também novos mercados para as máquinas deles. Então isso é um dos fatores importantes. Mas na literatura, então o romantismo ele começou a ficar meio esquecido, deixado para trás, e é nessa época que começa então o realismo na literatura, certo? Então, vamos ao vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, então. Gente, hoje nós vamos falar sobre as características do realismo. Nossa aula número 84, certo? Então, gente, vamos acompanhar na tela. Na segunda metade do século XIX, um novo estilo de época vem dominar a arte ocidental, o realismo. Muitas foram as causas do aparecimento do estilo realista, mas duas merecem destaque: o esgotamento do estilo romântico e o progresso da ciência. O romantismo envelheceu. A Revolução Romântica perdeu a sua força e tornara-se repetitiva. O progresso da ciência fora muito grande durante todo o século XIX. Por exemplo, Louis Pasteur, nascido em 1822, falecido em 1895, ele descobre as bactérias e acaba com a ideia de que as doenças eram uma espécie de castigo de Deus. O religioso Gregório Manuel cria uma nova ciência, a genética. Claude Bernard lança os fundamentos da fisiologia. O médico espanhol Ramón y Cajal, nascido em 1852, falecido em 1934, realiza grande progresso no estudo do sistema nervoso central. O cientista inglês Charles Darwin, nascido em 1809, falecido em 1882, publicou em 1852 A Origem das Espécies, onde defendia a teoria segundo a qual todos os seres vivos estavam em contínua transformação. Essa teoria foi muito combatida pela Igreja, pois contrariava a ideia exposta na Bíblia de que Deus criara todas as espécies prontas e acabadas. Por outro lado, graças à Revolução Industrial, as principais cidades da Europa já estavam ligadas a ferrovias. Navios a vapor cruzam os mares. Nas fábricas, uma série de máquinas participam da produção. Todo esse progresso científico e industrial gerou a crença de que a ciência era capaz de resolver todos os problemas humanos e que os métodos de trabalho científico eram aplicáveis a outros campos de atividade. No campo puramente artístico, o romantismo já estava velho. A Revolução Romântica esgotara suas forças.
as obras românticas tornaram-se repetitivas. Os românticos cantavam a mesma tonalidade. Era hora de mudar. Vamos ver as principais características do realismo. Em síntese, o realismo é um estilo literário que procurou adaptar os métodos de trabalho da ciência à criação artística. Dentre várias características, podemos destacar a seguinte: o mundo é feito de matéria, e só de matéria. Para a interpretação de qualquer fato, é preciso, portanto, usar métodos próprios da ciência. Quem diz é o próprio Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, para quem não sabe, é um escritor francês realista. Perdão, é escritor português. Não se riam os simples fatos de ir ver Virgínia. Quando se pretende descrever Virgínia, é uma revolução na arte. É toda a filosofia cartesiana. Significa que só a observação dos fenômenos dá a ciência das coisas. Observe que um dos dogmas máximos da arte romântica foi jogado fora: a misteriosa inspiração. Agora, no estilo realista, o escritor é como um cientista, um operário, um ser humano que se prepara para fazer seu trabalho. Antirromantismo. O estilo realista combate o estilo romântico baseado na imaginação, no afastamento da realidade da vida. De novo, trecho de Essa de Queiroz. Uma tal Virgínia não pode ficar como documento de uma certa sociedade, num determinado período. É um livro inútil. Tem diante de ti uma moeda falsa. Ora, quem faz falsas moedas é falsificador. É esta a grande acusação que os escritores realistas fazem aos românticos. O escritor realista francês Gustave Flaubert escreveu um romance, Madame Bovary, hoje um clássico da literatura mundial, em que Emma Bovary, né, a personagem principal, tenta viver as fantasias do amor romântico. Não consegue e acaba praticando o suicídio. Por isso, Essa de Queiroz avisava: tem diante de ti uma moeda falsa. Determinismo. Segundo o pensamento científico da época, o comportamento do ser humano é determinado por causas exteriores a ele. Isto é, o ser humano não é paciente de seu comportamento, mas sim de forças exteriores que condicionam o seu comportamento. Essa de Queiroz expressa: este homem, este homem ver Virgínia, estuda-lhe a figura, os modos, a voz, examina o seu passado, indaga da tua educação, da sua educação, estuda o meio em que vive, as influências que envolvem, os livros que lê, os gestos que tem. Enfim, para o pensamento realista, o ser humano não tem livre-arbítrio, pois está condicionado a obedecer a uma série de determinismos. Herói coletivo. Em geral, o herói realista é coletivo, isto é, não representa um só ser humano, um indivíduo, mas sim um grupo de indivíduos com aspectos comuns, ou seja, uma classe social, que é a burguesia da paz. Em Lisboa, nome da graça de 1879. Intenção social. Os escritores realistas pretendiam reformular a vida social através dos seus textos. Esta detenção está claramente exposta no texto. O segundo dá-te uma lição de vida social. Põe diante dos teus olhos, no resumo, o que são as Virgínias contemporâneas. Faz-te conhecer a fundo a natureza, o caráter da mulher com quem tens que viver. Se a Virgínia, em conclusão,
não é boa. Evitará que tua filha seja assim. Vamos então aos nossos exercícios. Em relação ao estado do romantismo no século XIX, podemos dizer que A estava em perfeita expansão e com muita vitalidade. B estava decadente e já esgotara suas forças. C havia perdido um pouco de sua importância devido ao movimento realista. A resposta, então, é a letra E, né? Por quê? Ela estava decadente e já esgotaram suas forças. Então, é, essa é a resposta. Vamos, então, para 2. Quanto ao movimento vivido pela ciência, na mesma época, podemos dizer que a ciência vivia um momento de grande progresso. B, a ciência vivia um momento de pouco progresso. C, a ciência vivia um momento de razoável progresso. Então, é a letra A. A ciência vivia um momento de grande progresso. 3. A opinião da igreja quanto às ideias de Charles Darwin era a seguinte. A igreja concordava com as ideias de Charles Darwin porque estas estavam de acordo com a Bíblia. B. A igreja tolerava as ideias de Charles Darwin, apesar de ter alguns pontos divergentes da Bíblia. C. A igreja combatia as ideias de Charles Darwin porque estas eram contrárias à Bíblia. Resposta é a letra C, né? A igreja combatia as ideias de Charles Darwin porque estas eram contrárias à Bíblia. 4. A consequência do progresso científico sobre a mentalidade da época foi que as pessoas passaram a acreditar que os métodos científicos eram aplicáveis a outros campos de atividade. B. As pessoas passaram a acreditar que os métodos científicos eram bons, mas não aplicáveis a outros campos de atividades. C. As pessoas passaram a acreditar que os métodos científicos eram ruins a outros campos de atividade. Qual seria, então? Resposta à letra A, né, gente? Então, vamos lá. As pessoas passaram a acreditar que os métodos científicos eram aplicáveis a outros campos de atividades. Sim, o estilo literário que procurou adaptar os métodos de trabalho da ciência à criação artística é A. O romantismo. B. O modernismo. C. O realismo. Claro, né, que é o modernismo. Então, o realismo, perdão. Letra C, né? Bom, o 6. O materialismo é a ideia de que o mundo A é feito de matéria e espiritualidade. B é feito só de ciência e matéria. C é feito só de matéria. Nossa, então é a letra C, né? O materialismo, né? É a ideia de que o mundo é feito só de matéria. Então, sim. 7. O realismo vê o escritor como um operário ou cientista, um ser humano que se prepara para fazer esse trabalho. B, um intelectual que cria ideias e depois as vende como se fosse um empresário. C, um operário ou cientista, um ser humano preocupado com o progresso da arte realista. Resposta, letra A, né? Um operário
ou cientista, o ser humano se prepara para fazer o seu trabalho. 8. O antirromantismo foi um estilo realista que combate o estilo clássico baseado na imaginação, no afastamento da realidade da vida. B. Um estilo realista que combate o estilo romântico baseado na imaginação, no afastamento da realidade da vida. C. Um estilo realista que combate o estilo romântico baseado na imaginação, na aproximação da realidade da vida. Pode ter a letra, né? O estilo realista que combate o estilo romântico baseado na imaginação, no afastamento da realidade da vida. 9. O determinismo. Letra A. O determinismo é: o ser humano determinado é determinado e pode conseguir tudo por meio da ciência e do trabalho. B. O ser humano é determinado e condicionado a viver como ser trabalhador para contribuir com o progresso da ciência e da tecnologia. C. O ser humano não tem livre-arbítrio, pois está condicionado a obedecer a uma série de determinismos. Então, é a letra C. Tá? O ser humano não tem livre-arbítrio, pois está condicionado a obedecer a uma série de determinismos. 10. Assinale os valores intelectuais aprovados pelos realistas. Então, a intuição é? Não, né? A observação é? Sim, né? A criatividade é? Não. A pesquisa é? Sim. A objetividade é? Sim, também, né? Então, ficou a B, a D e a E, ok? Então, pessoal, agora nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os escritores, né? Ou no caso do Eça de Queiroz, português, nós temos vários, por exemplo, o mais importante da nossa literatura é Machado de Assis, né? Que são escritores realistas, certo? Então, a característica nós vamos perceber como é muito diferente dos românticos, certo? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.